Olá pessoal, hoje vamos falar sobre massa atômica e massa molecular. Nesse assunto, nós iremos dividir a aula em duas, onde na primeira aula nós iremos estudar unidade de massa atômica e massa atômica, onde há 3 pontos: massa atômica dos elementos químicos, determinação moderna das massas atômicas e regra do Long-Petit. Na outra aula, nós iremos ver massa molecular, conceito de mol e massa molar. Ou seja, essa aula será dividida em 2 vídeos, onde o primeiro abordaremos o tópico 1 e o tópico 2, e no segundo vídeo abordaremos o tópico 3, 4 e 5. Esses tópicos, né? 3, 4 e 5. Primeiro, vamos falar de medidas. As medidas, elas fazem parte da vida diária das negociações comerciais, da produção industrial, da medicina e da evolução científica. E quanto medem as massas, por exemplo? Apesar de o sistema métrico decimal existir desde o século XVIII e ter sido ampliado em 1960, passando a se chamar Sistema Internacional de Unidades, ou SI, né? Antigas unidades de medida não oficiais resistem e novas surgem em função do uso das vivências de quem as utiliza. Li esse pequeno trecho aqui do livro do Ricardo Feltri, de Química para o primeiro ano. Mas o que é que nós vamos abordar para introduzir esse assunto? Que nós vamos falar de diversas medidas aqui, como na cozinha, depois vamos falar de sacas na fazenda, depois de exportações, containers, navios. Para quê? Para chegarmos até a necessidade que surgiu de se medir coisas muito pequenas, coisas microscópicas, como os átomos, a massa dos átomos, a massa dos íons, a massa de moléculas, enfim. Vamos desenvolver todo esse raciocínio. Na cozinha, como nós sabemos, existem balanças, né, que são utilizadas, foram preparadas especificamente para medir com exatidão ali quantidade de certos ingredientes que nós vamos preparar uma comida. Porém, as antigas medidas como pitadas, punhados, colheres de chá, colheres de sopa, são muito utilizadas nas cozinhas de um modo geral. E um exemplo aí de uma medida, eu coloquei a xícara de chá, que tem cerca de 120 a 200 gramas de açúcar. Outro exemplo é a saca, muito utilizada nas fazendas, saca de milho, saca de soja, saca de café, saca de trigo, que pesa cerca de 50 a 60 kg de açúcar, que é utilizado também, né, nas roças, usinas, armazéns. Enfim, é uma medida bastante utilizada aí na agricultura e no agronegócio. Para exportações, eu coloquei o exemplo aí dos containers, como a gente vê nos portos, Porto de Santos, Porto de Suape, onde um container ele tem cerca de 27 toneladas de açúcar. E é muito utilizado para fazer exportações, né? Por exemplo, exportar grãos, açúcar do Brasil para Estados Unidos, Europa, China e por aí vai. Outro exemplo também são os navios cargueiros, que eles conseguem transportar cerca de 10 a 60 mil toneladas de açúcar, por exemplo. Eu que sou do Rio Grande do Norte e costumo ir à Costa Branca, ali perto do Rio Grande, ali no Rio Grande do Norte, né, perto de Areia Branca, Porto do Mangue. Ali existe é o maior produtor de sal do mundo, naquela região. E há muitos navios cargueiros que carregam sal, né, das salinas daquela região, e dali levam para o Porto de Suape, para o Porto no Ceará também, Porto de Pecém. E aí esse sal vai ser escoado, né, exportado para diversas partes do mundo aí. E quando nós queremos, agora chegando ao ponto que eu falei no início, quando nós queremos falar de como medir um átomo, como medir qual o peso de um átomo, qual a massa, na verdade, de um átomo de flúor, qual a massa de um átomo de oxigênio, qual a massa de um átomo de argônio,
de xenônio, criptônio, sódio, ferro, zinco, chumbo, prata e assim sucessivamente. Qual a medida que nós devemos utilizar? E os químicos, né? Essa pergunta intrigou os químicos e cientistas por muito tempo, até que chegou à unidade de massa atômica, que adotou-se o quê? Que ela é igual a 1/12 da massa de um átomo isótopo do carbono, que é o que? O carbono 12, composto por 6 prótons e 6 nêutrons. Sabemos que a massa de um dado átomo, de uma dada substância, de um dado átomo, na verdade, ela é dada por quê? A soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, essa soma aí, nós podemos dizer que dá 12, né? E prótons e nêutrons têm praticamente a massa igual. Então, elas somadas, as massas são praticamente iguais, e elas somadas, elas vão dar 12 unidades de massa atômica, 12U. Então, a unidade de massa atômica é como se a gente pegasse o isótopo do carbono 12, dividisse em 12 partes, se pegasse a massa, dividisse em 12 partes, e uma partezinha dessa será justamente a unidade de massa atômica. E hoje sabe-se que essa unidade de massa atômica ela tem um peso correspondente a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Se nós quisermos medir a massa atômica de um determinado elemento químico, certo? Essa massa atômica ela será dada em unidades de massa atômica. E vejamos aqui, se nós colocarmos numa balança aqui, fazendo uma analogia, se isso fosse possível, um átomo de flúor em um prato da balança, no outro prato, quantas unidades de massa atômica nós deveríamos colocar para que equilibrasse, né? Para que a gente chegasse a um equilíbrio desses pratos e, consequentemente, encontrar a massa do átomo de flúor. Temos que colocar 12 unidades de medida, ou seja, 12 partezinhas daquela de um átomo, 12 partezinhas daquela referente, né? Quando a gente divide um isótopo do carbono 12 em 12 partes. Então, cada partezinha daquela, como a gente já comentou, se a gente colocar 12 partes, equivalerá à massa do flúor. Então, um átomo de flúor pesa 12 unidades atômicas. E a massa atômica indica quantas vezes o átomo considerado é mais pesado que 1/12 do isótopo do carbono 12, que eu acabei de falar. Um ponto muito importante é que nós não devemos confundir massa atômica com número de massa. Nós vimos número de massa, que é o quê? Soma do número de prótons mais soma do número de nêutrons. Isso vai dar o número de massa. Já a massa atômica, ela será dada em unidades atômicas. Vejamos aqui a explicação. O número de massa é a soma dos números de prótons e de nêutrons existentes no átomo considerado. Assim, por exemplo, no isótopo do cloro 35 aqui, onde temos 17 prótons e 35 de massa. Logo, nós temos o que? 18 de nêutrons. Então, 17 mais 18 vai dar 35. O número de massa é 35, como estamos vendo aqui, né, no símbolo da representação, que é a soma dos 18 prótons e 18 nêutrons existentes no átomo. Já a massa atômica desse mesmo isótopo, determinada experimentalmente, é igual a 34,969 unidades atômicas. Note que o número de massa é sempre um número inteiro, enquanto a massa atômica é, em geral, fracionária. Ou seja, pessoal, número de massa sempre será número de prótons mais número de nêutrons. Massa atômica será determinada experimentalmente. Veremos mais à frente, no próximo tópico, que nos próximos tópicos, né, no segundo tópico desse 2.2, que hoje em dia se utiliza o que? O espectrômetro de massas para determinar as massas dos elementos químicos. Então, massa atômica, vamos diferenciar massa atômica de um isótopo e massa atômica de um elemento químico, isso que é bem importante. Massa atômica do isótopo é a massa do átomo de dado isótopo expressa em unidades de massa atômica. Por que massa atômica de um isótopo? A gente faz essa diferença de um isótopo e de um elemento químico. Por quê? Um elemento químico ele pode ter vários isótopos, como nós vimos. O cloro, por exemplo, tem o cloro 35 e o cloro 37.
o carbono 12 e o carbono 14, que é utilizado para fazer datações de animais, dinossauros mortos há muito tempo, de esqueletos, múmias encontradas há um determinado tempo na natureza. Então, esses isótopos, quando a gente quer determinar a massa atômica de um isótopo específico, nós temos que fazer a determinação daquele isótopo. Mas quando nós queremos fazer a massa atômica daquele elemento químico, que é aquele valor que aparece na tabela periódica, a massa do carbono, a massa do cloro, que dá um valor, né, fracionário ali também, nós devemos fazer uma média ponderada e nós vamos resolver exercícios para resolver esse questionamento. E a massa do isótopo não, ela já tem que ser tabelada, ela já é dada. Então, a massa atômica de um elemento químico é a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais do elemento, considerando-se as respectivas porcentagens de ocorrência e abundância desses isótopos na natureza. Esse é o valor encontrado na tabela periódica, ou seja, o valor da massa atômica do elemento químico é o que é encontrado na tabela periódica, que é dado através dessa média ponderada. Já a massa atômica dos isótopos específicos, ela é dada tabelada, né? Ela é específica, porque aí a gente tem que só ver isso por um espectrômetro de massas, como eu comentei com vocês. Então vamos resolver aqui um exemplo. Qual a massa atômica do elemento cloro? A massa que aparece na tabela periódica, dado que o cloro tem dois isótopos, o 35 e o 37. A abundância na natureza do 35 é de 75,4% e do cloro 37 24,6%. Ou seja, de todo o cloro encontrado na natureza, 75,4% é o 35 de massa de número de massa 35 e 24,6% o de número de massa 37. E as massas atômicas são quem? 34,969 unidades atômicas para o cloro 35 e 36,966 referente ao cloro 37. Aí vocês têm que saber um pouquinho de matemática, de como é que se faz uma média ponderada. Você vai pegar os valores, que são as massas, e multiplicar pelos seus pesos e dividir pela soma desses pesos, certo? Então vamos ver aqui como é. Ó. Massa atômica do cloro, aqui aparece na tabela periódica, é dada por quem? 75,4, vai ser o quê? A abundância do cloro 35 vezes a sua massa atômica, que é 34,969, mais 24,6, que é a abundância do cloro 37, vezes 36,966, que é a sua respectiva massa atômica, dividido pela soma dos pesos, que é quem? 75,4% mais 24,6%. Aqui embaixo vai dar 100%. Você faz essa multiplicação aqui, soma esses valores, né? E divide por 100, que vai dar um valor de 35,460 unidades atômicas. Pessoal, então vamos resolver aqui a segunda questão. O elemento químico neônio apresenta-se na natureza com a seguinte composição isotópica: 90% do neônio 20, 0,27% de abundância do neônio 21 e 9,73% do neônio 22. Fazendo a média ponderada dividido pela soma dos pesos, nós obtemos que a massa atômica do neônio é 20,19 unidades atômicas. O terceiro exercício, vamos fazer agora um exercício inverso, que é o quê? Existem dois isótopos do rubídio que ocorrem na natureza. O rubídio 85, que tem massa igual a 84,91 unidades atômicas, e o rubídio 87, cuja massa atômica é 86,92. A massa atômica do rubídio é 85,47, certo? Então, qual é a porcentagem do rubídio 87? Ele está dando a massa atômica geral, né, que aparece na tabela periódica, e ele pergunta qual é a massa atômica do rubídio 87, ou seja, ele não dá abundância nem de 85 nem de 87. Aí vocês têm que ter um pouco de perspicácia para resolver essa questão. Quem aí já é acostumado a resolver questões de matemática, de física, vai entender um pouco melhor. Então, se nós adotarmos que a abundância do rubídio 87 é X, a do rubídio 85 vai ser 100% menos X, certo?
Então, se a gente fizer essa substituição aqui no cálculo, vai ser o quê? A massa atômica do elemento ele já dá 85,47. Aí a massa atômica do rubídio 85 é 84,91 vezes a sua abundância, que vai ser 100 menos x, mais 86,92, que é a massa do rubídio 87, vezes a sua abundância, que é x. Resolvendo, nós encontramos o valor de x como sendo 27,86, que corresponde à abundância do elemento químico, ou do isótopo 87 do elemento químico rubídio. E só para deixar aqui claro, né, que eu comentei no começo da aula, que é a determinação moderna, como é que é feita a determinação moderna das massas atômicas, é através do espectrômetro de massa, que se define com muita precisão, até com cerca de 5 casas decimais, certo? Esse equipamento consegue diferenciar os isótopos, dizer qual é o isótopo do carbono, qual é o isótopo do rubídio que está ali. Enfim, é um equipamento extremamente poderoso e também consegue determinar também a abundância daquele isótopo na natureza. Enfim, aí está um técnico, né, operando aí o espectrômetro de massa na Unicamp, Universidade de Campinas. E é isso aí. Quando vocês forem, algum de vocês quiserem trabalhar com química, com física, vocês até biologia também, geologia, enfim, diversas áreas da ciência, é muito comum vocês trabalharem com esse equipamento aí, espectrômetro de massa. Eu trabalhei muito com esse equipamento, acoplado a um cromatógrafo, que eu fazia a minha reação química e determinava quais substâncias estavam saindo ali naquela reação química. E o espectrômetro de massa me ajudava a identificar quais substâncias eu estava saindo ali daquela minha reação química. Por fim, o último tópico dessa aula nós iremos ver é a regra de Dulong-Petit, em que Dulong-Petit afirmava que a massa atômica de qualquer átomo vezes o seu calor específico no estado sólido é aproximadamente igual a 6,4. Sabendo-se dessa afirmação, né, e montando a equação matemática, se nós calcularmos o calor específico daquele elemento químico no estado sólido, nós iremos saber também a sua massa atômica. Vejamos um exemplo. Sabendo que o calor específico do manganês é 0,11 caloria por grama vezes grau Celsius, qual o valor aproximado da massa atômica do manganês? Então, massa atômica vezes calor específico igual a 6,4. Passo o calor específico dividindo. Massa atômica fica igual a 6,4 dividido por 0,11, que vai dar igual a 58 unidades atômicas. Com isso, pessoal, encerramos essa nossa primeira parte e voltamos aí com a segunda parte do vídeo sobre massa atômica e massa molecular.